Bom dia, Ponte! Estamos começando mais um culto hoje e antes de mais nada eu já vou falar para você se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo. Hoje é o terceiro episódio da série O Reino de Deus com o tema Alegria. Então vamos orar para começarmos esse culto maravilhoso e agradecer ao Senhor mais um dia. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por este dia, obrigado pelo dom da vida que nos deste. Apesar de estarmos passando por esses tempos de pandemia, o Senhor se faz todo dia novo, assim como a sua palavra. Abençoa o culto de hoje, Pai, abençoa a palavra, o louvor, todos aqueles que fizeram parte da gravação, da banda, todo o pessoal envolvido, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agora fica com um louvor maravilhoso, preste atenção no baterista. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Tua presença, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos
se compara a tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter. Em meu ser, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, o meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, o meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor, meu Deus, o meu Senhor. Minha vida é pra o teu louvor. Bom dia, Ponte! Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam aproveitando o nosso culto. E eu estou passando aqui para dar 3 avisos para vocês. Então pega a caneta, o papel aí, o celular, para que vocês possam ficar ligados, certo? Primeiro aviso, a pontezinha continua acontecendo, certo? E aí você pode seguir lá no nosso Instagram, no @pontezinha, onde vocês vão ver todas as programações para seu filho, para sua filha, para toda a criançada, certo? Nosso segundo aviso é sobre os nossos GRs que continuam acontecendo. Então, se você ainda não participa de algum GR, entre em contato aqui no nosso chat ou no nosso Instagram para que você possa encontrar um GR de acordo com sua rotina, com seu dia a dia. Está sendo muito especial. Eu participo de um GR, então vale a pena você se conectar com a gente, com todo mundo, enfim. É bem bacana, então não se esquece de falar aqui no chat ou procurar a nossa equipe, tá bom? E o terceiro aviso é sobre o Café do Alicerce, que continua acontecendo todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Então, se você também não participa do Café do Alicerce, vai ter um link aqui embaixo que vai direto para o nosso grupo lá no Telegram, para que você possa participar com a gente, aprender mais sobre a Palavra de Deus e ter um momento super especial, porque está sendo bem bacana esse Café do Alicerce, tá bom? Em resumo,
segue a Ponte Natal no nosso Instagram, se inscreve no nosso canal no YouTube e também segue a Pontezinha, tá certo? Deus abençoe vocês e vamos continuar com o nosso culto. É isso. Tchau, tchau. Bom dia, Ponte! Que bom estarmos aqui mais uma vez celebrando a graça de Jesus Cristo na nossa comunidade e em comunhão. Você aí, nós aqui, para trazermos uma palavra de generosidade nesse tempo oportuno, baseada no texto de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 31, que diz: Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos passando por um tempo que, historicamente, a nossa geração nunca passou. Vivemos o cenário de uma pandemia que nos isola ao ponto de não ser permitido, não ser possível nos encontrarmos num culto presencial. Por si só, já foi um tempo de bastante constrangimento, porque não tínhamos a experiência de viver o que vivemos. Mas para piorar a situação, se esse fosse o pior dos nossos problemas, estaríamos bem, porque a graça de Jesus Cristo é suficiente para nos fazer entender que nós não dependemos de um encontro presencial, não é mais em Samaria nem em Jerusalém que adoramos a Jesus Cristo, mas em espírito e em verdade, aonde quer que estejamos. O fato é que, por causa desse cenário de paralisação mundial, nós fomos confrontados pela justiça de Deus, pelo reino de Deus, de assumirmos a responsabilidade sobre a vida das pessoas que precisavam do nosso confronto de amor e da nossa disposição em sermos mais do que palavras, mas sermos, acima de qualquer coisa, uma igreja que age em favor daquilo que crê. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor tem revelado a sua graça a nós e tem nos abençoado, e todas as coisas que nós entendemos que são superficiais por causa do entendimento primário de que a fé em Cristo Jesus é suficiente para nos sustentar, têm sido acrescentadas a nós ao longo desses dias. E esse momento é mais uma oportunidade de nós compartilharmos essa fé, ao ponto de entendermos que tudo aquilo que sustenta a infraestrutura dessa comunidade, que sustenta o recurso humano dessa comunidade e que sustenta todos os projetos e visão dessa igreja já estão disponíveis a nós no reino de Deus. E se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça antes de qualquer coisa, seremos como aqueles que têm uma fé firmada na palavra de Deus, ao ponto de não precisarmos nos preocupar. Veja, eu não estou aqui implorando para que você faça qualquer coisa que seja. Eu estou aqui conversando com pessoas que têm a mesma fé que eu e que entendem que Deus já nos deu aquilo que é necessário para sustentarmos a vida de Deus nessa comunidade e o propósito de Deus através de nós. É por isso que eu quero compartilhar com você a minha esperança e a minha confiança de que eu e você, sabendo que somos responsáveis pela manutenção dessa obra, estamos aqui dispostos a fazer o que é necessário para que nada venha a nos faltar, pois nós acreditamos na palavra de Cristo Jesus quando Ele disse que as demais coisas nos seriam acrescentadas. É por isso que eu quero compartilhar com você essa esperança. Então você pode fazer isso se dispondo com a sua vida, se dispondo com o seu tempo, com os seus talentos e também com a sua oferta financeira. Se isso for mais conveniente para você, você pode ofertar nesse momento através dos dados que estão aparecendo aqui para você nessa cartela. Você tem o QR Code do aplicativo do PicPay. Se você tem baixado o aplicativo do PicPay e já tem cadastrado a sua conta, é só você fazer a leitura desse código e você vai ser encaminhado diretamente para a conta da igreja no aplicativo para fazer a sua transferência. Se para você for mais conveniente ofertar transferindo direto para a conta da igreja, você também tem os dados da conta da igreja aqui para que você possa fazer a sua transferência. E nesse momento eu queria orar a Deus agradecendo junto com você pela consciência que Ele nos deu de que nós somos responsáveis por manifestar a justiça de Deus em atitude, em obras. E isso também faz parte da nossa consciência de responsabilidade sobre o sustento financeiro dessa obra e dessa casa. Pai, obrigado. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é quem sustenta esse propósito e tudo o que Ele representa. Obrigado porque o Senhor já nos deu
a conversão do nosso entendimento ao ponto de nós sabermos que o Senhor já nos deu aquilo que precisamos para ofertar aqui nesse lugar, ao ponto de que tudo aquilo que o Senhor planejou, tudo aquilo que o Senhor sonhou através dessa comunidade possa sim ser realizado e sustentado pela obra da sua mão. Nós não nos preocupamos com aquilo que vamos comer, com aquilo que vamos beber, com as contas que temos que pagar. Nós estamos simplesmente ocupados com o trabalho necessário para fazer com que o teu reino se manifeste e a sua justiça se manifeste através de nós. E cremos que, em consequência disso, o Senhor nos dará aquilo que é necessário para que as demais coisas sejam acrescentadas. Obrigado por uma comunidade consciente da sua responsabilidade de sustentação do seu reino e da sua obra e do seu propósito na terra através dessa comunidade. Em nome de Jesus. Amém. Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu, no desapontamento a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado, deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo chega o dia e gritos de alegria ecoarão. Se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui
e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. O porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei. O porto onde te encontrarei. Graças a Deus, que bom podermos viver o reino de Deus, a sua justiça, a sua paz, a sua alegria em comunidade. Sabermos que a nossa fé está firmada em um Deus que nos ensina a praticar com boas obras a nossa fé. Que bom que a gente pode contar com uma comunidade consciente da sua responsabilidade sobre aquilo que Deus colocou diante de nós como propósito de comunhão e de comunidade como igreja. Eu quero dar continuidade à nossa série de mensagens que começamos no domingo retrasado, chamada O Reino de Deus. Há 2 domingos atrás, nós falamos sobre o Reino de Deus na perspectiva da justiça. No domingo passado, falamos um pouco sobre paz. E hoje nós queremos encerrar essa série de mensagens sobre o Reino de Deus, falando sobre este reino numa perspectiva de alegria, baseada na vida do Espírito Santo de Deus. E isso tudo baseado no texto de Romanos, no capítulo 14, versos 17 a 19, quando o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. Para falarmos sobre a perspectiva da alegria, eu queria compartilhar com você a continuidade do texto
que nós lemos no domingo passado, que está em Romanos, no capítulo 5, e vamos tomar do versículo 1 em direção ao versículo 5, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Eu queria orar junto com você para que nós trouxéssemos a luz do Evangelho de Cristo Jesus pelo poder do Espírito Santo a esse tempo tão especial de compartilharmos a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra, porque ela é a verdade, ela nos conduz à transformação do nosso entendimento para podermos experimentar a verdade do seu reino como vida vivida, experimentada e eterna nos nossos corações, mas não apenas no nosso entendimento, mas na prática da nossa vida. Obrigado pela esperança que o Espírito Santo de Deus trouxe a nós, pela graça de Deus revelada na cruz. Em nome de Jesus, ilumina o nosso entendimento, transforma a nossa mente, renova a nossa vida para podermos reconhecer no poder do Evangelho a sua vida para nós e em nós e através de nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Recapitulando um pouco sobre essa série de mensagens, no domingo passado nós falamos sobre a perspectiva da justificação. A Bíblia e o texto de Romanos começa com a primeira afirmação do apóstolo Paulo, quando ele diz que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a transformação de todos, não só do judeu, mas também do grego, não só daquele que vive segundo os fundamentos da lei, da palavra de Deus revelada, mas também baseado na vida daquele que vive a filosofia de tentar encontrar na natureza e encontrar em si mesmo o propósito de uma divindade. Ambos foram inexcusáveis porque Deus se revelou a nós, tanto em sua criação como também na revelação da sua palavra. Ainda assim, tanto grego quanto judeus negaram a vida e o propósito de Deus para a humanidade, para nós, ao ponto de que Deus nos entregou às nossas próprias vontades, de modo que nós fizemos do nosso próprio ventre a nossa divindade, justificando os prazeres da nossa carne e da nossa vontade, ao ponto de termos as filosofias e argumentos de palavra para justificar o nosso pecado e a nossa própria natureza. Dessa forma, a verdade do Evangelho foi de que nós fomos todos encontrados em uma única régua, que é a régua do pecado. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas o texto diz que uma graça se manifestou salvadora a nós, ao ponto de que em Cristo Jesus, pela fé, nós fôssemos feitos filhos de Deus. A ira de Deus, que seria implacavelmente manifesta contra nós, se revelou e foi canalizada diretamente no Filho de Deus, Cristo Jesus, em seu sacrifício na cruz, em meu favor e em seu favor. E por causa disso, temos paz com Deus. E o texto começa agora dizendo que temos essa paz estabelecida, comprada por Cristo Jesus na cruz, ao ponto de não precisarmos mais viver conforme a vida do nosso pecado, mas fomos presenteados por Jesus Cristo para vivermos a sua vida. A Bíblia diz que aquele que não tinha pecado algum foi feito por Deus pecador para que nós fôssemos feitos nele justiça de Deus. Agora, em Cristo Jesus, pela fé, fomos justificados. Não existe mais nenhuma palavra que se levante contra nós para nos acusar do nosso pecado. Estamos livres e libertos desse pecado e a justiça de Deus, que o reino de Deus trouxe a nós, se manifestou produzindo paz na nossa relação com Deus.
mas isso não é o fim do propósito do reino de Deus, e nós estamos chegando agora a essa consciência, porque o texto também diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Nós queríamos falar nesse tempo sobre uma alegria que se manifesta a nós, não através de uma ausência de emoções negativas. Nós que somos da fé revelada na graça de Jesus Cristo, não somos aqueles que entendem a esperança da glória de Deus como uma ausência de tristeza. A alegria que Cristo veio estabelecer a nós no seu reino não se manifesta a nós pelo fato de que nós nunca seremos tristes. O reino de Deus não está para nós em nosso favor, para nos tirar das emoções de aflição que a vida veio trazer para nós. Muito pelo contrário, ela veio nos amadurecer a fé, ao ponto de sabermos viver e lidar com as circunstâncias de adversidade que a vida vai insistentemente trazer para todos, não só para mim, não apenas para você. Talvez você esteja aí no seu lugar, no seu canto, extremamente aborrecido, extremamente entristecido pelas circunstâncias que o mundo vive hoje e que alcançaram a sua vida, o seu contexto de vida, ao ponto de hoje a sua vida ser completamente diferente do que quando essa pandemia começou. Talvez você esteja passando por circunstâncias extremamente adversas e você não consegue enxergar luz no fim do túnel, mas o evangelho do reino de Deus veio trazer para você, através dessa série de mensagens, uma verdade absoluta, que é a de que você não está sozinho. Você não precisa ser definido pela perspectiva das aflições que você vive, mas você pode hoje decidir por fé, mediante a graça revelada em Jesus Cristo, ser definido nessa fé como aquele que não se limita pelas adversidades que você sofre. Você não está só e você não foi abandonado para viver as adversidades da vida. Contudo, a palavra de esperança que eu quero trazer para encher o seu coração de alegria hoje não é que você vai passar a vida sem viver obstáculos, sem viver tristezas, mas é a certeza de que Cristo estará com você em todos os dias da sua vida, mesmo quando esses dias não forem bons, mesmo quando esses dias forem maus, você não vai estar sozinho. E a palavra de Deus parece nos apresentar uma alegria que se constrói no nosso coração através de processos, porque ele diz que a tribulação produz perseverança. A primeira coisa que eu quero que você entenda na construção de uma alegria que vem da eternidade do reino de Deus pelo Espírito Santo para a sua vida é: no mundo você vai ter aflições. No mundo você vai passar por circunstâncias que são de tribulação. Isso não deve ser interpretado por você como o contexto circunstancial daquele que é crente. O crente não é aquele que não passa por dificuldades. O crente não é aquele que não passa por tristezas. Então tira da sua cabeça a ideia de que você, para ser um crente que tem fé, uma fé inabalável, você é aquele que não vai passar por dias de dificuldade, não vai passar por dias de aflição. O Pai da nossa fé, o autor e consumador da nossa fé em Cristo Jesus nos disse que no mundo teríamos aflições, mas ele também disse para vivermos em busca de uma esperança, quando ele disse: tenha bom ânimo. O bom ânimo, a disposição de não sermos limitados pelas circunstâncias de aflição da nossa vida, são a motivação do Espírito Santo de Deus em nós, para não nos permitir parar pelas circunstâncias de adversidade que eu e você vamos passar por tribulações, vamos passar por dias de aflição. E essa não deve ser a motivação de pararmos, mas deve ser, inclusive, a consciência do nosso entendimento de fé, de que quanto mais formos tentados em a nossa fé ser abalada pelas circunstâncias da vida, mais inabalável será a nossa fé, porque persistiremos na construção, através da tribulação, de uma consciência de perseverança. O que o Espírito Santo de Deus, pelo reino de Deus revelado a nós, quer nos ensinar é que nós não somos aqueles que retrocedemos, mas somos aqueles que
permanecemos, que insistimos seguindo adiante em direção a um prêmio de uma santa vocação revelada nessa graça de Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que você precisa entender na construção de uma alegria que vem do Espírito de Deus, que provém do reino de Deus, é: você vai passar por aflições, mas essas aflições são o insumo, são a essência necessária para que você seja trabalhado pelo poder de Deus para viver uma vida cheia de perseverança. O texto também diz que a perseverança produz um caráter aprovado. Você precisa entender que quanto mais você persiste na sua fé, mais da natureza de Deus se revela, mais da natureza, da identidade de quem Deus é no seu espírito se manifesta a você. Como eu disse, como a palavra de Deus disse, nós não somos como aqueles que retrocedem para viver segundo as expectativas de um passado, segundo as expectativas de um cenário de vida confortável a nós, porque não passamos por dias de aflição. A morte vai bater a sua casa, as aflições e as dificuldades vão te atormentar, mas você não pode ser definido pelas circunstâncias negativas. Você pode chorar, irmão, porque é da natureza do homem viver dias de tristeza. Mas nessa tristeza se lembre que é a alegria do Senhor que nos fortalece para vivermos a perspectiva de um reino de Deus que produz em nós alegria. E essa produção de alegria se manifesta a nós na construção de um caráter aprovado. Se não somos daqueles que retrocedem, se não somos mais aqueles que desistem no meio do caminho por causa das dificuldades, então seremos como o Cristo que tinha todas as circunstâncias, inclusive as suas emoções dispostas a abandonar o seu propósito da cruz, mas ainda assim obedeceu e disse que seja feita, Deus, a sua vontade e não a minha vontade, perseverando no caminho do seu trabalho penoso, para que em nós fosse vista a sua alegria, porque a Bíblia diz que ele veria o fruto do seu penoso trabalho em nós e se alegraria. A alegria do reino de Deus está na nossa disposição em, assim como Cristo, sermos construídos em um caráter aprovado por Deus e não mais segundo as naturezas da nossa carne. Então, entenda que o reino de Deus trouxe a nós uma consciência de que ele é o poder para a salvação de todos, porque nós éramos dignos da ira de Deus, contudo, uma graça se revelou a nós ao ponto de nos permitir viver uma transformação do nosso entendimento ao ponto de sermos moldados por um caráter que não é mais nosso, mas é o caráter do Cristo manifesto e revelado a mim e a você, ao ponto de que nós possamos viver segundo a natureza do próprio Cristo. A terceira afirmação diz que o caráter aprovado produz em nós a esperança. Se esse caráter aprovado que forma em nós, que molda em nós a identidade desse Cristo, que nos permite não mais vivermos conforme a nossa própria natureza, porque fomos entregues a uma natureza de pecado, fomos entregues a uma natureza de carne para vivermos conforme os nossos próprios prazeres. Contudo, nós estamos sendo transformados por um entendimento que nos permite vivermos segundo esse caráter de Cristo e esse caráter que produz em nós uma esperança. Nós não somos mais aqueles que vivem conforme uma expectativa de algo que pode acontecer em nosso favor. Se nós fomos justificados e essa justificação trouxe a nós uma paz que retirou de nós os muros, temos paz com Deus e uns com os outros para vivermos conforme esse processo de transformação do nosso entendimento ao ponto de não dependermos mais de uma natureza de pecado, mas para vivermos conforme a identidade do corpo de Cristo que o Espírito Santo de Deus molda em nós e revela em nós ao ponto de vivermos esperança. E a esperança da glória se manifesta a nós, porque o texto diz em Colossenses, no capítulo 1, verso 27, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza
deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O texto de Paulo diz que nós nos gloriamos na transformação do que era dificuldade, do que era aflição, em uma esperança. Então eu quero que você entenda de forma direta, de forma resumida, de forma objetiva. O reino de Deus se manifestou a nós na nossa consciência de que éramos dignos da ira, mas que uma justificação em Cristo pela graça através da fé foi transformada em nosso favor para que a ira de Deus não nos alcançasse, mas a sua graça nos alcançasse. E essa graça nos fez viver em paz com Deus. Essa paz nos fez quebrar os muros que dividiam, que delimitavam o nosso território para vivermos conforme o território do reino de Deus. Engraçado que Jesus, quando está falando sobre o reino de Deus, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja que crê no processo de transformação do seu entendimento através da graça de Deus. Quem precisa de limites e muros é o inferno. O reino de Deus não tem limites e as portas do inferno não serão suficientes para barrar o alcance de um reino que quebra muros ao ponto de não ter para si próprio o seu próprio território, mas fazer com que o reino de Deus se manifeste a todos nós, porque temos paz com Deus e temos paz com todos, e essa paz se revela a nós na construção de uma consciência de alegria, não alegria como a ausência de tristeza, mas uma alegria que, apesar dos dias de tristeza, apesar das aflições da nossa vida, ela vai nos moldando e tirando de nós a expectativa de algo que nós achamos que deveria acontecer, para construir em nós uma esperança daquilo que Deus quer fazer que aconteça na nossa vida. Então entenda que o reino de Deus é a transformação pelo poder do Evangelho que salva a cada um de nós mesmos. Não vivemos mais segundo as circunstâncias da aflição da nossa vida. Vivemos conforme a nossa esperança de que Deus é para nós o suficiente para vivermos em alegria, não porque não temos mais dias tristes, não porque não vivemos mais aflições da nossa humanidade, mas porque todas as aflições cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus e vivem conforme a sua justificação. Fomos transformados para uma vida de alegria. Existe uma frase de uma música dos Arrais que diz: somente uma fé que se abalou, inabalável é. Somente aquele que entende que as aflições da vida vêm para forjar um caráter maduro em Cristo Jesus na nossa vida, ao ponto de vivermos conforme a esperança da manifestação da glória de Deus. Esperança da glória, o mistério que por séculos esteve oculto, agora se revelou a nós. Cristo habita em mim, Cristo habita em você, Ele está aí com você e todos os dias da sua vida você pode viver na esperança de que você nunca estará sozinho. A esperança da glória de Deus se manifestou, como o apóstolo Paulo diz, nos gloriamos na transformação do homem, do caráter do homem, ao ponto de entendermos que essa glória agora pode ser experimentada, pode ser vivida, e essa glória não é pelo porvir, essa glória se manifesta a nós a partir de agora, um eterno que se chama hoje. E hoje, irmão, é dia de eu e você entendermos a nossa responsabilidade de permitir que esse evangelho, que esse reino de Deus invada o nosso coração ao ponto de sermos completamente transformados por essa glória que se manifesta em esperança, numa consciência de justificação que nos faz ter paz com Deus e paz com todos e nos faz transformar o nosso entendimento. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade
de Deus. A vontade de Deus para mim e para você é que nós possamos viver no Espírito de Deus, que manifesta em nós o ambiente desse reino gracioso de Deus que se revela a nós em Cristo Jesus. Fomos transformados no nosso entendimento. Antes nós entendíamos a justiça como o nosso próprio direito adquirido. Hoje vivemos a esperança de uma justiça que se revela a nós como equidade. É o esforço sobrenatural da nossa vida para fazer com que a equidade alcance aquele que não merece. Como eu disse no domingo passado, ou no domingo retrasado, primeiro vem o perdão, depois vem o arrependimento. E por mais que pareça uma ordem descronológica, uma ordem aleatória, na verdade essa é a ordem da consciência do reino de Deus em nós, porque fomos transformados no nosso entendimento. Antes entendíamos justiça como direito adquirido, agora entendemos justiça como equidade, aquilo que eu tenho e posso compartilhar com alguém, e isso também projeta em nós uma consciência de paz. Antes entendíamos a paz como a preservação do nosso território próprio. Agora entendemos a paz como a destruição dos muros que delimitam aquilo que é meu e aquilo que é do meu próximo. Somos todos de um único reino, fazemos todos parte de um único só corpo que tem Cristo Jesus como a cabeça. O mundo pensa a alegria como a falta de tristeza. Hoje, recebemos a graça de Deus para entendermos que a alegria, na verdade, não é a ausência da tristeza, mas é um processo de transformação do nosso caráter para vivermos conforme a esperança da glória que é Cristo habitando dentro de nós. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa é a vida que eu vivo agora. Uma vida que está no Filho de Deus, no Espírito do Filho de Deus, pelo qual nós podemos chamar Deus de Pai. Por isso, eu e você podemos hoje entrar com ousadia na presença desse Deus, de quem esse reino é e de onde nós viemos e para onde nós iremos, ao ponto de vivermos segundo a plenitude do propósito desse reino de Deus para a minha vida e para a sua vida. Que alegria podermos viver agora uma consciência de esperança que revela em nós glória, um reino de acolhimento. Eu quero que você entenda que esse reino, esse evangelho é o poder para a salvação de todos. E a minha crítica a nós como instituição, como igreja, fica aqui ao final para que nós possamos meditar numa consciência aonde nós temos transformado esse processo de transformação do nosso caráter em direção a uma esperança viva em religiosidade, em atos litúrgicos de religiosidade. O que o livro de Romanos veio trazer e converter no nosso coração é a transformação a uma teologia santa, saudável em Cristo Jesus, para nos fazer entender que todos, apesar do nosso passado, apesar das circunstâncias, nascemos de uma identidade de pecado e fomos transformados a viver uma vida conforme o propósito de Deus para nós, em Cristo Jesus, sendo todos nós um no corpo de Cristo Jesus. Então não somos melhores nem piores do que ninguém, somos apenas participantes de uma graça que está disponível a todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando quando diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele está falando que o reino de Deus não é nem comida nem bebida, porque muitos naquela igreja estavam dispostos a discutir e perder as suas relações em prol do direito adquirido de acreditar que eram melhores em seus atos litúrgicos do que outros, que eram mais maduros na fé do que muitos outros que entendiam coisas supérfluas do reino de Deus como essenciais. Que eu e você vivamos a consciência de um reino que frutifica em nós em uma esperança de glória. Essa glória se manifesta quando nós vivemos a alegria de uma consciência, de um reino que transforma o nosso entendimento para sermos todos obedientes e dependentes de um só Cristo Jesus. Um Cristo que se manifesta a nós, eterno e cheio de alegria, vida, paz, graça e justiça. Eu quero orar por você, para que nós, como igreja, possamos converter mais uma vez o nosso coração e o nosso entendimento,
não para vivermos a superficialidade de um reino que na verdade nos faz diferentes por causa dos nossos atos litúrgicos ou pela maturidade da fé de uns ou imaturidade de fé de outros. Não vamos permitir que o reino de Deus seja estabelecido entre nós como comida, como bebida, como um dia sagrado ou como um dia que não é sagrado. Vivamos um reino que está estabelecido numa fé que revela justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero orar por você. Se essa verdade alcançou o seu coração, se você está disposto a empreender todo o esforço necessário para viver um reino de transformação, de uma vida de aflição, uma consciência de esperança de fé, eu quero orar com você e por você nesse tempo. Pai, obrigado pelo seu reino revelado a nós pelo Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus vem habitar entre nós, vem habitar em nós e nos faz quebrar os muros, nos faz viver pela consciência de uma graça que nos tomou para si e nos fez viver não mais conforme a condição do nosso pecado, mas pela esperança da crucificação de Cristo Jesus que nos justificou. Obrigado, porque esse sacrifício de graça trouxe a nós paz com Deus e paz com os nossos irmãos para podermos viver a intrepidez de seguirmos adiante apesar das aflições até que se manifeste a glória de Deus, que é Cristo em nós. Converte o nosso coração, transforma o nosso entendimento para sermos uma igreja consciente da responsabilidade que é viver a plenitude do reino de Deus, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim obras maiores fará. Se me amastes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também